Oi pessoal, estamos aqui no nosso primeiro dia do nosso projeto 10 dias para a célula, com o nosso primeiro tema que Deus enviou para nós. E antes de falar o nome do tema, eu queria deixar para vocês um versículo bíblico muito bonito, que é assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E o nosso tema de hoje é fé. E esse é um tema muito interessante, porque a gente para pensar que sem essa fé, a gente não consegue agradar a Deus. Eu estava pesquisando um pouco o que é fé fora da Bíblia, e no dicionário fé significa firmeza ou pontualidade na execução de uma promessa ou compromisso de uma determinada coisa. Então, ou seja, crer em algo que está fazendo ou que você vai fazer. Crer é exatamente isso. Fé é crer. Crer é fé. Então é isso. Você ter fé é você conseguir ter a certeza de coisas que se esperam. Eu trouxe alguns exemplos de profetas da Bíblia que tiveram muita fé, como por exemplo Abraão. Abraão foi uma pessoa muito cheia da fé, da presença de Deus, porque Deus falou assim para ele sair da terra dele, porque Deus ia dar uma terra para ele. Então, tipo assim, ele não sabia para onde ia, mas ele confiava em Deus. Então, ele teve fé no que Deus tinha para ele, entendeu? Outra, já não é uma pessoa, é o povo de Israel, na época que o povo estava fugindo do Egito. O povo teve tanta fé, junto com Moisés, que eles conseguiram abrir o Mar Vermelho. Muito bonito da Bíblia, porque eles conseguiram abrir o Mar Vermelho. Então imagine as pessoas daquela época olhando aquilo, deve ter sido algo muito bonito. Outro profeta também foi Daniel, porque se você não conhece a história de Daniel, tá? Ele tem o próprio livro na Bíblia. E quando alguém é jogado dentro de uma cova de leões, é óbvio que os leões vão comer você, é óbvio. Mas Daniel, ele teve tanta fé em Deus que ele orou e Deus mandou os seus anjos para fechar a boca dos leões e Daniel sobreviveu. Isso é uma coisa muito bonita. É, a fé em Deus é conseguir crer no impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então ele consegue fazer coisas do impossível. Então, se você parar para pensar, a nossa fé tem que ser fé de crer em algo que o nosso natural não pode acontecer. Então, um exemplo, a gente andar sobre o mar, por exemplo, que Jesus andou sobre o mar, é algo do impossível. E você tem que ter fé para acontecer isso.
E a gente vai falar sobre o nosso versículo principal, que é Jesus anda sobre a água. Que é um versículo muito bonito, que quem viu o trailer, você viu que passou. Que é assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subia ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-nos andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do mar, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, afundar, tá? Gritou: salve-me, Senhor! E prontamente, rapidamente, Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E tá em Mateus 14, 22 ao 33, e isso é uma palavra muito bonita. Porque quando Jesus disse: venha, Pedro, diz a Bíblia que Pedro conseguiu dar alguns passos, né? Ele conseguiu andar sobre as águas, mas ele teve medo. E medo é uma coisa que às vezes faz uma barreira. E ele faz que a gente não impede a gente de fazer muitas coisas na nossa vida. Então, exemplo, às vezes você tem um projeto para você fazer, às vezes você tem alguma coisa para você fazer na sua escola ou no lugar onde você mora, só que às vezes o medo e a vergonha faz que você tenha esse bloqueio e que você não faça as coisas que você quer. E o medo não provém de Deus. Às vezes Deus quer fazer tanta coisa na sua vida, mas às vezes o mal, o diabo, vem e põe um medo na sua cabeça, falando que não, você não deve fazer aquilo, porque as pessoas podem rir da sua cara, ou você pode fazer alguma coisa de errado. E não, você não deve ter esse medo, porque diz a Bíblia que nós somos mais que vencedores, mesmo sendo crianças, sim, a gente somos mais que vencedores desde criança, se você é uma filha de Deus, desde criança. E a gente não deve ter medo de nada, porque a gente sempre tem Deus. E... cadê? Tô bem perdido. Eu brincando, né? Eu queria falar um pouco sobre a prima da fé, que é uma prima muito ruim, né? Que sempre quis ser a fé. E isso que eu vou falar foi um estudo que eu estava estudando, mas você pode ter a sua opinião, então não tem problema e tal. Mas é a superstição. O que é a superstição? Porque ela seria uma prima da fé. Porque pensa só, eu já ouvi uma vez uma pessoa dizendo que quando o chinelo tá virado, a mãe pode morrer. Ou quando você passa debaixo da escada, você ganha má sorte. Às vezes você crê tanto, você consegue crer tanto que aquilo pode acontecer, que acaba acontecendo. É como se você tivesse uma fé maligna. E isso não existe. A fé é a fé é de Deus. E a fé de Deus é algo de bom que acontece na nossa vida. Então a superstição é algo que você consegue crer em algo maligno que está acontecendo na sua vida. Então, cuidado com isso, ok? Com essa superstição. Mas é a sua opinião se você crê na superstição ou não. Mas cuidado. E eu queria agradecer vocês por estarem aqui conosco nesse dia com a gente, nesse primeiro dia do nosso projeto. E eu queria fazer uma coisa com vocês hoje antes de finalizar. Que se você estiver terminando de ver esse vídeo, ajoelhe-se na sua casa. Eu vou ajoelhar aqui já. E a gente queria fazer uma oração. Então, se alguém estiver dentro do seu quarto, seu tio, primo, irmão, pede para ele sair e fala que é rapidinho que você vai falar com Deus agora. E aí você se ajoelha, desliga o vídeo quando você terminar o vídeo e fala com ele, fala com ele, né? Fala com ele, fala: Deus, me ajuda, me dá mais um pouco de fé, porque como a gente viu no nosso versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe. Então, se você não consegue ter fé ou que tenha pouca fé, peça para ele para te dar muita fé, porque aquele que crê será salvo, quando Jesus falava. Então, é só você crer que você será salvo. Eu queria dar um tchau, né,
porque a gente já tá terminando. Um tchau e um abraço pra todos. E eu queria deixar um spoiler. Imagine se Deus te perguntasse: o que quer que eu te dou? O que será que você pedia pra Deus? É o que você vai ver no próximo vídeo. A paz e tenha uma ótima tarde.